Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do DocTomCast. Aqui você acompanha bate-papos incríveis, inspiradores, leves, com professores e especialistas que têm muito a compartilhar com a gente, não é isso, Ari? É isso mesmo, Fábio. E hoje a gente vai falar sobre um assunto super interessante, que gera muita dúvida, as pessoas ainda têm um pouquinho assim de preconceito, elas não sabem mais ou menos como que funciona, que é sobre o ensino à distância. Exatamente. Qual modalidade escolher? Qual que é a melhor? Exato. Ensino EAD ou ensino presencial? E com o avanço da tecnologia, a gente tem observado que o EAD ele tem crescido muito no Brasil e aqui na Docto não é diferente. A gente tem observado que muitas pessoas têm se matriculado nos nossos cursos à distância. Mas será que estudar online é sinônimo de facilidade, Ari? Essa é uma pergunta interessante. E para ajudar a gente a responder essa pergunta hoje, a gente convidou o professor, doutor em comunicação social e também diretor do Núcleo de Educação à Distância aqui da Rede de Ensino DOC, o professor Sander Neves. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, professor. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. É uma boa oportunidade de falar um pouco sobre a AD, de refletir um pouco sobre a AD e contar um pouquinho dessa experiência que a gente tem de 25 anos de educação à distância que a gente está aplicando na Docto há alguns anos. Eu estou à disposição de vocês. Eu queria, antes da gente começar na prática do que é o EAD hoje, eu queria fazer uma linha histórica, porque muita gente não sabe, mas o ensino à distância ele é muito mais antigo do que a gente tem conhecimento. Não vou aqui denunciar a minha idade, mas antigamente existia um tal de Telecurso 2000. E era as apostilas que chegavam na casa da pessoa, com fitas. Isso já era um modelo à distância, certo, Sander? Certo. Tem recordes até mais antigos, né? Eles falam que o primeiro ensino à distância nasceu lá, nós fizemos comunicação, né? Sim. Lá na época do Gutenberg, né? Que foi a primeira vez que a gente conseguiu, com a prensa móvel, né? Que foi a Bíblia, a primeira impressão, a gente conseguiu pegar um conhecimento e passar de um lugar para outro conhecimento sem que a gente estivesse presencialmente, né? Aí tem esse recorte, tem um recorte de Telecurso, eu não lembro, inclusive ainda tem o Telecurso 2000, né? Um dia desse estava escrevendo sobre a história da EAD e tem agora o Telecurso 2000 à distância. Eu fico muito feliz, né, de não ter a descontinuidade e depois, a partir da década de 80, mais ou menos, quando a digitalização chega de uma maneira mais ampla, tanto na área da educação como em outras áreas também, aí a gente entra numa nova vertente, né, que é a utilização dos meios digitais para a gente conseguir passar um pouco do conteúdo que a gente quer para os estudantes. E não para, né? Agora com a inteligência artificial também tem um monte de novidades, né? A educação à distância é muito bacana por causa disso, ao contrário da presencial, que tem uma lógica que não muda muito, a educação à distância muda muito mais do que presencial pela própria necessidade, pelo próprio desenvolvimento da sociedade, né? Sander, agora vamos entender um pouco a diferença desses dois modelos de ensino. Eu queria que você explicasse para a gente o que diferencia esse modelo do ensino à distância e do ensino presencial. Hoje, com a nova legislação que saiu há algumas semanas da educação à distância, ficou mais claro qual que é a diferença entre a educação à distância e a educação presencial. Uma das falhas que eu imagino que era a falta de lógica nas porcentagens do que você vai estudar presencialmente e do que você vai estudar à distância. Isso foi corrigido com o decreto 12456 e agora, a partir desse decreto, a gente consegue mensurar melhor o que é educação presencial e educação à distância. A educação à distância hoje, que a gente denomina, são a educação onde você não está presente no mesmo local dos professores, né, dos tutores, né? Então, essa é uma educação intermediada por algum objeto, por algum computador, por algum celular, por algum tablet. Essa é a educação à distância, falando de maneira grossa assim. E a educação presencial é essa que a gente, mais tradicional, que a gente vai para dentro da aula, que a gente está em contato físico com o professor, né? E uma questão muito interessante também que nasce com esse decreto, que até
algumas semanas atrás, a gente tinha educação à distância e educação presencial como regra do MEC, né? Tinha duas modalidades de ensino. A partir desse decreto, cria-se a educação semipresencial. Que é que misturam que mistura um com o outro, né? Educação presencial, inclusive foi muito legal esse decreto, né? Porque hoje a gente tem a porcentagem para os cursos presencial, o máximo que você pode ter EAD, tem os cursos semipresencial que também ganharam, além de ser criada essa modalidade, né? Que antes o semipresencial se encaixava dentro da EAD. O que ficava um pouco complexo de se entender, tanto para o aluno, né? Como para o professor, como para as instituições de ensino, e agora, quando se cria a terceira via, né, que é a educação semipresencial, a gente consegue, de fato, entender as diferenças de cada uma delas. A principal é sobre a porcentagem que cada uma dessas modalidades pode usar, né, no caso da EAD, à distância, no caso do presencial, da presencialidade do SEMI, que faz uma mistura entre um e outro. E essa para mim, é a principal vantagem que tem desse novo decreto. Ele organizou muitas coisas que estavam, assim, com todo respeito a algumas instituições, né, não preciso citar nomes, assim, exageravam um pouco nos formatos, na forma de oferecer para os estudantes, né? Acho que a gente vai voltar nesse tema. Deixa eu até aproveitar, porque assim, quando a gente fala de educação à distância, existe ainda, mesmo nos dias atuais, um preconceito de que, afinal de contas, a EAD é fácil. Muito fácil, super fácil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Mito ou verdade que a educação à distância ela é mais fácil do que... É mito, Ari. Isso é mito. Primeiro que estudar, fazer um ensino superior da forma que ele tem que ser feito não é fácil. Senão não existiria o ensino superior, né? O ensino superior, o que para mim diferencia, né, é a dedicação que você vai ter quando você for estudar, independente da modalidade que seja. AD, semipresencial ou presencial. Eu, na minha sala, quando eu estudei em 1998, na minha graduação, tem muito tempo, não existia EAD, né? De 40 alunos na minha sala, 4, 5 estudavam. Sim. E é um curso totalmente presencial. Os outros 35 foram fazer outras coisas da vida, né? Independente se foi melhor ou pior, isso não vem ao caso no momento. Mas o que eu vejo, né, que independente da modalidade de ensino, quem faz é o aluno. Sim. Se o aluno se dedicar na EAD, ele vai conseguir se dar bem na EAD. Se o aluno se dedicar ao presencial ou semipresencial, ele vai conseguir se destacar no mercado. A questão hoje é que você precisa, no caso da EAD, você precisa se organizar, porque é óbvio que é mais fácil quando você estuda presencialmente. Você sabe que segunda, 19 horas, você vai ter disciplina de metodologia científica e de 20 até 20, 40 e 21 horas você vai ter disciplina de teoria da administração. Na terça você vai ter, né, você compõe a agenda com deslocamentos. A questão da EAD é que o aluno não é mais fácil o acesso aos conteúdos, que você pode estar dentro de um ônibus, pode estar deitado no sofá, pode estar andando na rua, escutando, vendo, né, lendo, né, independente do local. A facilidade da EAD para mim é que você consegue estudar em tempos e locais diferentes do presencial. Você tem um local fixo para você estudar. Agora, aí tem o risco da EAD, né, que como você tem essa maleabilidade de tempo, principalmente, muitas vezes o aluno não consegue se organizar para estudar. Deixa para depois, né? Deixa sempre para depois. Aí essa é a maior dificuldade. Então o aluno, para fazer a AD, ele tem que minimamente se organizar. O que a gente sugere aqui na DOCTA é que ele prepare uma agenda, né, de segunda eu vou estudar essa disciplina, terça eu vou estudar essa, quarta, que ele organiza a semana com as disciplinas de forma que ele consiga passar por todas as disciplinas mesmo não precisando de estar presencialmente dentro da instituição. Ele já até respondeu a nossa próxima pergunta, que era justamente sobre isso, a organização da rotina, essa autonomia. Na verdade, o EAD, como você disse, exige mais autonomia do aluno, ele tem que ter uma disciplina para focar nos estudos. Mas vamos para a próxima pergunta agora. Do ponto de vista pedagógico, Sander, como são pensados os conteúdos e atividades em cada um desses modelos? Isso é legal, essa é uma pergunta muito boa.
porque muitas vezes parte do pressuposto que como o conteúdo da EAD está dentro de uma sala virtual, né, que tá tudo lá, então não é intervenção de professor, não é interatividade entre professor e aluno, e isso, pelo menos no modelo da DOC, isso não acontece, né? Eu também faço uma analogia com o presencial, que é assim também. No presencial, às vezes o aluno está lá na sala, não está nem prestando atenção, e tem o livro que o professor se baseia para dar aula. Na EAD é a mesma coisa que a gente faz aqui na DOC. Aqui na DOC a gente tem os nossos conteúdos, né, que são livros, né, nas nossas bibliotecas físicas e digitais, mas dentro de cada disciplina a gente tem 2 figuras que atuam diretamente com o aluno, em todas as nossas disciplinas. Uma figura é do professor, ou seja, em todas as nossas salas a gente tem um professor especialista daquela área. Olha, em boa medida as instituições de ensino não se utilizam, deixa a sala lá e o professor... Eu já até recebi proposta disso, não cheguei a nem ver os valores, né? Porque para mim não me interessa que assim, você vira um professor plantonista. Tá. Que assim, você não dá aula, a disciplina é virtual, eles falam assim com você. Se o aluno te perguntar alguma coisa, você responde. Mas se o aluno te perguntar, você fica lá e deve pagar um salarinho lá, né? Na DOC não é assim. Na DOC a gente tem os professores da sala e os professores dentro dessa sala, eles interagem de forma síncrona e assíncrona com os alunos. Eles gravam o que a gente chama de microaulas, que é ir direto a um ponto, né? Eu tenho dúvida qual que é a diferença de marketing digital e marketing de guerrilha. O professor grava um vídeo de 5 a 10 minutos e explica aquilo. E também a gente tem as aulas ao vivo. O professor marca no decorrer do semestre uma aula ao vivo, onde ele interage com o aluno, independente do polo que o aluno esteja, né? Além dessas microaulas e das aulas ao vivo, a gente também, o professor também interage com o aluno via chat, a gente tem no chat, via e-mail e via fórum de notícias e dúvidas que a gente também tem dentro de todas as salas virtuais. Ou seja, a gente tem dentro dessa sala virtual uma atualização de todos os semestres, todas as disciplinas são atualizadas a partir do professor, da visão de um professor especialista daquela área, né? E além do professor, a gente também tem uma figura técnica dentro da sala, né? O professor se concentra na área pedagógica, de forma síncrona e assíncrona, e a gente tem a tutoria virtual, que dentro da sala ela está presente para responder pergunta técnica. O aluno não sabe como postar, o aluno não sabe como imprimir, o aluno não sabe, tem alguma dúvida sobre o dia de prova, o aluno tem alguma dúvida, qualquer dúvida técnica a gente também tem dentro da sala. Ou seja, a gente tem todas as nossas salas virtuais, uma parceria de uma figura que trabalha com a área técnica e um professor que trabalha a área pedagógica do aluno. Inclusive, esse é um dos grandes diferenciais da DOC, né, que faz a gente se diferenciar de algumas instituições que trabalham com conteúdos fechados, sem a presença do professor, para ter esse contato ao vivo e gravado com o aluno. Aproveitando aí, você falou sobre a questão da estrutura do curso EAD da DOC, então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre não só o suporte técnico, mas também o uso de tecnologias, porque a gente sabe que existem tecnologias para aprimorar o aprendizado do aluno. Você falou do livro, da microaula, mas a gente sabe que o ensino à distância não se limita só a isso. Então, você podia falar um pouquinho mais também dessas tecnologias que são disponibilizadas para o aluno, que ajudam nesse processo de aprendizagem? Sim, além de a gente tem livros, infográficos, videoaulas, né? Animações, simulados, né? E a gente está sempre buscando novas tecnologias para acompanhar essa dinamicidade do mundo no que se refere às novas tecnologias, né? Nesse momento, exatamente nesse momento, foi criado um grupo de trabalho de inteligência artificial na DOC. A gente não vai usar a inteligência artificial para cair a qualidade e ganhar escala. Nós não temos esse interesse na DOC. A DOC não está em grandes centros, a gente não está no Rio, a gente não está em São Paulo. Nosso interesse tem um interesse primário da educação à distância, chegar onde a educação presencial não chega por N fatores, né? Então, nesse momento, a gente está em estudo sobre inteligência artificial para ver como que a gente consegue usar a inteligência artificial para trabalhar o aluno de maneira individualizada. Esse é um grande desafio da educação hoje. E as novas tecnologias, elas conseguem nos levar
a esse ponto, né? Porque o aluno precisa de uma personificação na hora de estar estudando, porque cada aluno tem um tempo de maturação diferente do outro, né? Então, tem alunos que vão se habituar mais com podcasts. Tem aluno que vai se habituar mais com livro, tem aluno que vai se habituar mais com vídeo, tem aluno que vai se habituar mais com contato direto com o professor, tem aluno que vai se desenvolver mais com contato direto com outros alunos. Ou seja, personalização mesmo desse ensino. Exatamente. Da sua característica. Exatamente. Então, o estudo de novas tecnologias que a gente faz, a cada instante, a cada momento, a gente acompanha tudo que acontece no mercado aqui fora do Brasil, né? E esse estudo de novas tecnologias ele é aplicado a partir das necessidades que a gente tem dentro dos cursos e dentro dos próprios alunos. E agora a gente vai para um ponto que gera muita dúvida entre os estudantes ou quem tem interesse em fazer um curso de graduação à distância. Enfim, o diploma do curso EAD tem o mesmo valor do presencial, Sander? O mercado aceita, o mercado não aceita, enfim. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre isso. Não tem diferença nenhuma. Inclusive, quem não sei se é a melhor palavra, mas quem discriminava o aluno da EAD, porque quando a EAD começou a ganhar muita proporção aqui no Brasil, vinha no diploma escrito isso, que era um curso EAD. E o MEC proibiu isso. O MEC proibiu. Independente se você faz um curso de administração à distância, semipresencial ou presencial, o seu diploma tem que vir do mesmo jeito, sem a indicação de qual modalidade de ensino que você fez. Ou seja, cabe... não há diferença nenhuma do diploma de EAD, do diploma. O que diferencia mesmo é o que o aluno fez no decorrer do curso, qual o apoio que teve da instituição, né? Qual que é a modelagem de curso da instituição. Não tem diferença nenhuma em relação a isso. O que, em relação aos cursos EAD, e eu acho muito válido isso, porque eu considero a DOCTA a parte boa da EAD, né? Tem algumas instituições que trabalham de uma forma um pouco estranha, digamos assim. O que acontece é que os conselhos, né, muitos conselhos, eles tentam descobrir, eles tentam se aproximar, e a gente também faz isso aqui na DOC, também se aproxima dos conselhos para ver qual que é o modelo de educação à distância que a gente aplica. Conselhos, você fala conselhos profissionais, né? Conselhos profissionais. O que acontece? E eles estão certíssimos, Os conselhos precisam estar perto da instituição, precisam ter contato com a instituição para a gente evitar que aconteça como a gente vê hoje, de instituições de ensino que não tem preocupação nenhuma com a qualidade, que a gente chama no meio, né, de professores e coordenadores e tudo, e as pessoas estão vendendo diploma, elas não estão vendendo educação, um serviço educacional, estão vendendo diploma, né? Então, por isso que eu acho que os conselhos a gente se aproxima dos conselhos e eles devem estar cada vez mais próximos da gente, e é super válido isso, tá? Não há diferença no diploma, mas há diferença entre ofertas de serviços educacionais. Então, nessa diferença de oferta, né, que não tem nada de indicativo no diploma, mas tem a diferença das instituições, e a gente precisa ficar atento à instituição de ensino que a gente escolhe para estudar, né, ou trabalhar, no nosso caso, de professores e coordenadores. É para fugir daquelas instituições que mandam para você um PDF e no final você faz uma prova. Menina, eu até como parte, né, isso faz parte, né, não sou apenas eu que faço isso, todo mundo faz isso, eu mesmo já me inscrevi em várias instituições de ensino para ver quais são os modelos, e eu acredito que as outras instituições também se inscrevem na DOC, né, se matriculam na DOC para ver quais são os diferentes modelos, além de conversar com profissionais, né? Quem já está há 20 e poucos anos no mercado, a gente conhece muita gente, então a gente quer ver essas adaptações de modelo. E tem algumas coisas que acontecem no Brasil que são surreais. Não dá para falar que isso é educação. Claro. Essa educação de PDFs, ela já acabou tem 30 anos, né? E você vê claramente, até se tem inteligência artificial, em uma dessas instituições que eu me matriculei, acho que tem uns 3 meses mais ou menos, a instituição trabalha com IA, claramente trabalhando com IA, porque você vê dados errados, né? Porque a inteligência artificial ela é
a inteligência artificial não é inteligente, é um banco de dados que busca informações de diferentes fontes, assim, e várias fontes erradas, né? A busca fontes erradas de livros que eu já li que falam assim, não, mas não é assim. Aí vai lá no livro e fala assim, não, então é isso e não aquilo, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente escolhe a instituição de ensino para confiar, nossa, poxa, o ensino superior é comprovado que no mercado as pessoas que têm ensino superior se diferenciam como profissionais, né? A questão salarial, a questão de encaixe na sociedade, a visão de sociedade, né? De não só reproduzir o que acontece, mas de fato transformar a sociedade a partir da sua perspectiva de mundo, né? E isso é fundamental que a gente saiba onde que a gente vai confiar essa mudança pessoal e profissional que a gente vai ter junto à sociedade. Acho que isso seria até o básico, assim. Eu espero que a gente consiga fazer a escolha certa. É isso aí. Ou seja, independentemente do modelo de ensino, seja EAD ou presencial, o aluno, se ele se dedicar, ele vai conseguir se sobressair no mercado de trabalho, ele vai conseguir o sucesso profissional esperado, enfim. Isso, a gente está falando muito de EAD aqui, porque o foco principal é esse, mas a Docton tem quase 100 anos de história. Tem 100 anos de história, 52 ou 3 anos de ensino superior nesses quase 100 anos, né? E a EAD tem 6 para 7 anos, assim, né? Então a gente tem uma história que a gente tem. O nosso modelo qualificado de EAD, ele precisa seguir o modelo qualificado presencial. A gente tem um modelo, a Docton é reconhecida nos estados, principalmente em Minas Gerais e o Espírito Santo, mas ela está em todo o Brasil, com pós-graduação à distância, por exemplo. Mas a gente precisa de seguir essa qualidade do presencial. Não dá para a gente dissociar a qualidade que a Docton tem de quase 100 anos trabalhando a EAD de uma maneira diferente. Então, esse é o nosso papel, meu e da minha equipe que trabalha diretamente com a EAD. Nós precisamos levar a qualidade do ensino presencial para a EAD, porque essa é a marca da Docton, de trabalhar de forma qualificada, independente da modalidade de ensino ou da cidade que a gente esteja. Esse é o fundo de todo o nosso trabalho, é o objetivo de tudo que a gente faz aqui. Ô, Sander, e mercado, vamos falar de mercado. A gente sabe que muita gente ainda fala, ainda replica esse preconceito do EAD, mas como que o mercado enxerga hoje um profissional que formou em EAD? Vai muito de encontro com isso que a gente está falando, que depende da dedicação da pessoa? Depende, mas assim, eu tenho alguns recortes da EAD que eu considero muito interessante. Hoje, a maioria dos estudantes que estão no ensino superior hoje, eles trabalham. A maioria de estudantes trabalha. E há muito tempo isso. Sim, já tem décadas que é assim. Então, o horário noturno geralmente é o horário que o estudante tem para se dedicar ao estudo. Quando você pega e há um boom na EAD, igual você falou, principalmente após a pandemia, né? Você pega um monte de profissionais que já se formaram em outra área ou já estão bem encaixados no mercado e fazem EAD. E isso faz muita diferença. Está havendo uma ampliação de currículo de um mesmo profissional. O que é uma tendência mesmo assim, né? De você ser um eterno estudante. Né? Você está sempre estudando porque as conexões entre as profissões elas estão cada vez mais próximas assim, né? De você ser um profissional da área de administração, mas você conheceu ciências contábeis, marketing, recursos humanos. Então, os próprios profissionais eles estão buscando ampliar o conhecimento a partir de novas formações. E a gente vê na EAD um pouco isso, né? De muitas vezes você ter pessoas um pouco mais velhas entrando, continuam entrando os meninos de 17, 18 anos que acabaram de se formar no ensino médio, mas a quantidade de pessoas com idade, uma idade mais avançada, digamos assim, na EAD, isso faz com que esses profissionais consigam ampliar seus horizontes profissionais dentro daquilo que já faz. Vou te dar um depoimento pessoal, tá? Eu, na verdade, sou formada em jornalismo. Não vou denunciar a minha idade aqui, mas quando eu fiz jornalismo, a comunicação era muito diferente. E aí,
que acontece, né? Tô no mercado, atuo, trabalho já há muitos anos, de repente o mundo dá uma reviravolta aí com redes sociais, com outras formas do jornalismo ser aplicado, e aí eu me vi desatualizada. Falei assim, gente, eu preciso dar um jeito. Só que eu não me vejo hoje voltando para uma sala de aula, para ficar lá naquele horário das 10, assim, hoje, na minha vida. Então, eu fiz uma atualização profissional no curso EAD, porque eu entendi que naquele momento era aquilo que mais se encaixava no meu perfil. Eu precisava me atualizar para o mercado. Eu já tô atuando, mas eu preciso me atualizar, eu preciso estar dentro das tendências. E aí eu falei assim, não, eu vou fazer um curso EAD. Eu fiz e formei num curso que eu realmente precisava para ficar mais atualizada. Assim, comprovando isso que você está falando. É uma maneira também da gente se manter atualizado, né? E é diferente, né? Assim, quando... com todo respeito à educação básica aqui no Brasil, a gente sabe que tem algumas lacunas, mas são esses profissionais que enxergam na EAD uma forma de ampliar o conhecimento que você vê que é muito diferente. É muito diferente, porque quando você faz uma leitura, quando você assiste um vídeo, quando você escuta um podcast, né? Quando você vê um infográfico, todo esse arcabouço tecnológico de objetos de aprendizagem que a gente tem aqui na DOC, as pessoas trazem com elas o que elas carregam como profissionais. Então isso acaba diferenciando um profissional de uma pessoa que vai estar fazendo ali um ensino superior só por fazer, né? Não tem nada contra quem quer fazer isso, mas o mundo, né? Eu costumo dizer assim, eu dou aula há mais de 20 anos, eu costumo dizer assim, eu nunca vi uma pessoa que se dedicou ao ensino superior que não tem um bom emprego. A pessoa que consegue, fica assim, mas eu estou desempregado. Você está desempregado porque provavelmente você não se dedicou ao seu ensino superior, né? Você não conseguiu estudar o que você deveria estudar, não conseguiu entender qual que é seu lugar na sociedade. Tudo isso a gente aprende no ensino superior, né? Eu também estou estudando. Eu também estou estudando, não naquela instituição que eu falei há pouco, né, mas uma outra instituição de ensino que eu quero fazer, eu quero ampliar os meus conhecimentos a partir do que eu vejo nessa oportunidade da gente se desenvolver com a educação à distância. Né? Ô Sander, mas eu queria fazer um outro gancho, se você me permite, que assim, a gente falou muito da atualização profissional, mas a gente nota também que o EAD oportunizou para pessoas que não puderam estudar há anos atrás, ou que têm o sonho de fazer um curso superior, mas que devido à vida, à rotina, elas não puderam fazer naquela época, e elas viram também no EAD uma oportunidade de realizar sonhos, né? Exatamente. Menina, como eu leciono aqui na DOC, em disciplinas à distância, eu também faço essas aulas ao vivo, né? Assim, eu acho muito engraçado, assim, que a dinâmica da relação professor-aluno dentro da educação à distância depende tanto de um quanto de outro, né? Acho que se o professor ficar inerte dentro da sala, você acaba se afastando do aluno. Mas acho que os alunos cansam mais de mim do que o normal, assim, porque eu fico mandando mensagem, eu fico fazendo aula, eu fico gravando aulas, né? E nas minhas aulas eu acho muito engraçado isso que você está falando, assim, né? Eu já dei aula para isso, são aulas ao vivo, né? Aí de aluno chegar e falar assim, eu tô com meu filho aqui, você se importa se ele ficar comigo? Não importa. Nossa, eu tô dentro de um ônibus, você se importa? Não importa. Então a gente tem muito isso, né, das pessoas que não conseguiram adaptar por família, por emprego, independente do motivo, não conseguiram e nem conseguem se adaptar à realidade do presencial, que você tem que de segunda a sexta, de segunda a quinta, depende do curso da instituição, você tem que estar sempre no mesmo lugar. Essa maleabilidade que você consegue, que a pessoa consegue a partir da educação à distância. Tem gente que, tem aluno meu que fala assim, eu estudo sábado e domingo. Quando meu filho vai dormir, eu estudo sábado e domingo, porque eu trabalho o dia inteiro, eu não consigo me desvencilhar. Eu tenho a minha empresa, então eu tenho que ficar de manhã, tarde à noite. Então, no final de semana, eu aproveito para estudar. Então, essa flexibilidade
flexibilidade da EAD é fantástica, assim, né? E na DOC, assim, gente, um outro diferencial, né, que tem... eu acho muito legal isso, a flexibilização que a gente trabalha na DOC, então a flexibilização total de tempo, assim, né? A gente não corta assim, você vai ter que estudar essas 2 disciplinas em 2 meses e mais 2 meses, que é um modelo bimestral que me assusta um pouco, assim, né? Porque como que você, em 2 meses, você consegue entregar de maneira qualificada algo que você estuda em um projeto integrador ou em um estágio. Seria um flexível não tão flexível assim. Tem algumas EADs bimestrais que são um pouco complexas no meu cérebro. Não tem como você, alguns conteúdos, você conseguir fazer assim, né? E na DOC não. Na DOC a gente começa o primeiro dia de aula até o último dia de aula, o aluno tem acesso a tudo que ele precisa. A todas as disciplinas, todas as atividades, ao agendamento de prova, ou seja, tem aluno que faz assim, eu quero terminar essa disciplina para começar essa, tem aluno que faz uma atividade em cada disciplina, então cada um faz dentro do seu tempo durante todo o semestre, escolhendo qual que é o melhor formato para eu estudar. Então, essa é um outro diferencial que a gente tem e estudos no mercado comprovam. Você não consegue, né, assimilar determinados conteúdos, porque aí você começa a aula e já tem uma semana, assim, ainda mais para quem está começando um curso, né? Você tem uma semana para entender como funciona o sistema, uma semana para tirar uma dúvida com o professor, outra semana para você ler o conteúdo, na hora quando você vê já está acabando a disciplina. Então, a gente trabalha com flexibilidade total aqui, com responsabilidade. Com certeza. E realmente a flexibilidade eu acho que é um dos maiores benefícios do EAD. Eu, por exemplo, eu confesso que eu preciso me atualizar. E assim, olhando para minha rotina hoje, eu não conseguiria também estar de forma presencial numa sala de aula para me especializar ou talvez fazer uma outra faculdade. Então, assim, a melhor opção para mim seria o EAD, porque por conta justamente dessa flexibilidade. Falo por experiência própria. Por experiência própria também. E assim, aí falando ainda em benefícios, Sandra, a gente comentou muito aqui sobre a flexibilidade, eu queria que você trouxesse quais são os outros benefícios, né, do EAD, desse modelo que tem crescido aí cada vez mais no país. Uma das coisas que eu acho muito legal na EAD é que ela precisa acompanhar as tendências do mercado, né? Você precisa de oferecer um EAD que esteja atrelado ao que está acontecendo dentro do mercado. E quando você está estudando à distância, você consegue fazer essa conexão do que eu estou estudando e do que está sendo implementado como novidade no mercado. E a gente tem um espaço que a gente chama dentro da nossa EAD, que também é um outro diferencial que a gente tem na DOC, que a gente chama de espaço do aluno. Nesse espaço do aluno, que tem espaço do aluno do direito, espaço do aluno de administração, espaço do aluno, todo curso tem um espaço do aluno. E dentro desse espaço do aluno, a gente tem uma série de cursos gratuitos que o aluno pode fazer. A gente tem cursos, e todos com certificado, que ele pode usar para crescer dentro da empresa, para fazer um concurso público, onde titulação conta com pontuação, né? A gente tem cursos de inglês, de espanhol, de empreendedorismo, de como ser um influencer, como trabalhar com marketing digital. Então, todas essas tendências mercadológicas a gente traz para dentro do nosso espaço do aluno, de todos os cursos, e a partir daí a gente consegue dar uma dinâmica de tendências do mercado que vão para além da matriz. Se o aluno de pedagogia quiser se formar aqui na DOC, ele vai sair daqui com diploma de pedagogo e, ao mesmo tempo, se ele quiser, ele sai com 50 certificados de curso diferente que ele vai fazer no decorrer do curso. Né? Esse espaço, ele é tão... a gente trabalha de uma maneira tão personificada, que se você, por exemplo, estiver estudando na DOC e você... você está fazendo pedagogia e você você viu um curso, eu estou fazendo pedagogia, mas eu vi um curso de extensão denominado Educação Especial na Área Rural.
Porque você mora num distrito da cidade que você está. E você fala assim, eu gostaria de fazer esse curso. O que a equipe da DOC, do Núcleo de Educação à Distância, faz? A gente cria o curso de acordo com as necessidades de cada aluno. Legal. Essa é uma... Porque é isso, né? A DOC, a gente não tem 200 mil alunos, 100 mil alunos como as grandes instituições têm. A gente consegue olhar na lupa hoje o aluno, né? Qual é a maior dificuldade que o aluno tem e qual que é a área que o aluno gostaria de estudar e que ele acha que de uma maneira mais ampla daquilo que ele vai fazer. Que o aluno pode estar... Muitas vezes você está fazendo um ensino superior e está assim, quando eu acabar eu quero fazer uma pós de uma área para me especializar nessa área. Aqui na DOC, no decorrer do curso, se você quiser, você já consegue estudar essas áreas transversais que a gente tem dentro do ensino superior. Cada curso é muito amplo, assim, né? Então as escolhas são muito diversas dos alunos e a gente está preparado para isso, para atender ao aluno dentro do propósito que ele quer a partir do contato com o mercado. Sandra, a gente está caminhando para o final, porque tem que acabar. Mas eu queria fazer... a gente tem um quadro aqui no podcast que chama Momento Curso. Como a gente não falou especificamente de um curso, e sim de uma modalidade, eu vou te fazer uma pergunta específica para a modalidade de ensino que a gente está tratando aqui, tá bom? Então vamos lá. Como você mesmo já mencionou, o MEC publicou recentemente uma nova portaria que fala sobre essa regulamentação da educação à distância. Antes era tudo muito confuso e agora eles deram uma organizada. E aí eu queria saber de você, né, com relação aos cursos à distância dentro dessa nova regulamentação, o que muda para os cursos que a gente já tem disponíveis nessa oferta e se a Docton está preparada para atender os cursos dentro dessa nova exigência. Essa é uma ótima pergunta, né? Eu posso até retomar um pouco dessa qualidade que eu estou falando. A gente vai mexer pouco. Uhum. O decreto, na nossa visão, né, muitas instituições estão arrancando os cabelos aí para... Nossa, como que esse decreto acabou a EAD e tudo? Não acabou a EAD. Esse decreto ele vem para organizar e qualificar a educação que está sendo dada. Os cursos semipresenciais, por exemplo, que eram até esse decreto eram enquadrados dentro da área de EAD, os nossos cursos semipresenciais, por exemplo, todos eles já tinham aulas presenciais práticas. Na DOC a gente não acredita assim, como que você vai fazer? E tem muito ainda, mas vai acabar isso, né? Espero que acabe com a fiscalização do MEC. Como que você estuda enfermagem 100% EAD? Não tem como, né? Como é que você vai aplicar uma injeção? Aprender a encontrar a veia e aplicar uma injeção. Na fisioterapia, tem um monte de instituição que oferece fisioterapia à distância. Nós não fazemos isso. Todas as aulas fazem. Anatomia palpatória. Tem uma disciplina assim, né? Como que você vai fazer uma anatomia palpatória à distância? Né? Então, para a Docton, esse decreto só confirma a qualidade do ensino que a gente tem. Porque a gente não vai precisar de mexer nada. Não vai precisar de mexer nada. O que a gente quer é que todas as instituições de ensino atendam isso que está sendo previsto no decreto para a gente trabalhar com a qualidade de ensino que a gente imagina que o Brasil precisa, né? Em boa medida, o encaixe mundial de um país, ele depende da qualidade da educação que a gente tem, né? Então, esse decreto, né, ele vem para nos ajudar a fortalecer o tipo de educação que a gente acredita aqui na DOC. O movimento que a gente vai fazer vai ser mínimo. Vai ser mínimo. É mais de contar mesmo a porcentagem, né? Que tem muita coisa de porcentagem. A gente já atende as porcentagens. Eu até comentei isso já. Eu falei assim, olha, é provável que agora colocaram até um limite assim, de porcentagem. É provável que a gente veja se a gente não está fazendo mais do que prevê no decreto. Legal. Porque a gente já trabalha com... O decreto a gente foi lendo assim, em boa medida, né? A gente já trabalhava com essa área técnica, por exemplo, é outra coisa que o decreto traz de novidade, né? Precisa de ter uma área técnica nas unidades. A gente já faz isso há 3, 4 anos atrás. Então, eu até brinquei, falei assim, olha, em boa medida esse decreto bebe muito na nossa água, né? Inclusive, a gente começou há 3 anos, mais ou menos,
3 anos e meio, mais ou menos, receber as comissões do MEC, nossas notas são tudo 4 e 5. Não, em todos os nossos cursos, né, seja tecnólogo, seja na área da saúde, seja na área de engenharia, todas as áreas, todas as diferentes áreas que a gente trabalha com EAD, as nossas notas ficam sempre no topo, exatamente para que reflete essa qualidade desse decreto. Né? Eu imagino que alguma poeirinha nessa engrenagem a gente colocou para trabalhar com a qualidade que eu acho que as pessoas esperam e merecem aqui no Brasil. Bom, e o DoctonCast, o episódio de hoje chega ao fim. Sander, muito obrigado por aceitar nos convite, pela participação e por contribuir aí com o seu conhecimento para quem aqui nos assiste, está em dúvida entre escolher o EAD, o presencial. Exatamente. É isso, Aline? Exatamente. E se você está aí pensando em voltar a estudar, considere o EAD uma possibilidade para você ter acesso a uma educação de qualidade, principalmente aqui na Docton, né? Com Né, certeza. professor? É isso mesmo. Como a senhora disse aqui, todos os cursos são reconhecidos. Além de reconhecidos com notas máximas, o que reflete muito a educação que a gente prega há mais de 50 anos no ensino superior aqui na Docton. A EAD, ela segue a lógica da educação presencial que a gente tem aqui na Docton, de estar sempre pensando no aluno, pensando no lugar que o aluno está inserido, para que ele ajude de fato a transformar a sociedade e não fique sendo apenas seguindo a reboque a vida que a sociedade vai te mostrar. Bom, para você que está nos assistindo, faz o seguinte, manda esse episódio para aquele amigo ou amiga que ainda está em dúvida entre o EAD e o presencial. Vai que ajuda, né, Aline? Exatamente, vai que ajuda. Ou para aquele que fala assim, EAD é fácil. Ele vai entender que não é tão fácil assim. E ó, para você que não é inscrito no nosso canal lá no YouTube, corre lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ficar por dentro dos próximos episódios. A gente está no Spotify também, olha só que legal. Você tem a opção de nos ouvir, nos assistir lá no Spotify Exatamente, também. já segue também no Spotify, já dá 5 estrelas, né, Fábio? É isso aí, já avalia a gente lá. É isso aí, daqui a 15 dias a gente tem mais um novo episódio. Um grande abraço e até lá. Tchau. Tchau.